Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, colaborador do Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Olá, boa tarde, Marta. Boa tarde. Aproveito para desejar também um bom ano, ainda que já se vá no dia 16, sendo a primeira participação, portanto, um bom ano à Marta e, obviamente, aos ouvintes da Antena 1 Madeira. Obrigada igualmente, também para si. É a primeira participação no Nós Europa, neste ano de 2026, um início de ano muito tenso em vários pontos do planeta, Marco Teles. Oxalá que fosse por outros motivos, mas infelizmente não. Este é realmente um ano que inicia-se muito tenso, com um conjunto de problemas e de situações inéditas. O que se passou recentemente na Venezuela, que ainda está longe de estar resolvido, ainda estamos no início. A situação agora na Groenlândia também, inédita, e os conflitos também que estão a acontecer no Irão e as implicações que isso pode ter. Portanto, basicamente, nós estamos a falar, de facto, isto não é novo, mas estamos perante uma nova, permita-me a brincadeira, ainda que o assunto seja sério, uma nova desordem mundial, que é efetivamente baseada em critérios, hoje em dia, de força, portanto, uma força que é apoiada sobretudo na capacidade financeira e militar dos Estados, e onde, de facto, a China, a Rússia e os Estados Unidos são agora os principais atores deste cenário. Portanto, há uma reorganização, diria, geoestratégica e geopolítica. Sim, perfeitamente, Marta. Há uma nova reorganização, há já algum tempo. O problema é que aquilo que era um bocadinho a lógica do bom senso que resolvia muito desta atuação a nível mundial tem sido posto em causa, como também, e aqui se calhar bem mais grave, o pôr-se em causa os conceitos de soberania e do direito internacional e, portanto, neste momento a palavra que é mais comum nos diálogos e nas análises que se fazem é a de imprevisibilidade. Portanto, nós andamos literalmente a navegar à vista, torna-se muito difícil definir planos, definir estratégias, porque o mundo vira num abrir e fechar de olhos e portanto, permita-me só também dizer, Marta, que isto que estamos agora a viver não é nada que já não se adivinhasse há algum tempo. Isto era expectável. E era expectável quando? A partir do momento em que nós tivemos a segunda eleição de Trump, que deixou claro desde o primeiro dia que ele não vinha a jogo para brincar. Veio cá para marcar um mandato de uma forma muito clara, muito diferente daquele que foi o seu primeiro mandato e a verdade é que estamos, neste momento, perante um presidente de uma potência mundial, um presidente sem filtros, que teve, de facto, a destreza e a habilidade de se conseguir rodear de um conjunto de pessoas que estão igualmente desprovidas de bom senso e de humildade à imagem daquilo que ele, de facto, é, e criou uma bolha, conseguiu criar uma espécie de bolha de decisão onde, efetivamente, é a sua vontade pessoal e os seus critérios que, na maior parte das vezes, acabam por sobrepor a pareceres técnicos, a protocolos, diplomacias, ou seja, à tal ordem que nós estávamos habituados a ter e, portanto, agora estamos num cenário completamente diferente, onde nada daquilo que nós tínhamos como certo pode ser entendido como tal. E restam ainda 2 anos e um pouco mais, não é? Até ao final deste mandato. Exato, e ainda é preocupante, ainda estamos aí a meio, portanto ainda há muito pela frente. Claramente o comportamento de Trump é errático, é imprevisível. Isto dificulta muito a ação de qualquer país, de qualquer Estado ou de qualquer líder que queira negociar com Trump, porque nunca se sabe exatamente quais são as suas intenções reais ou se estamos perante um cenário de bluff. Portanto, é um líder, de facto, disruptivo, sim, que manifesta um desdém enorme por praticamente tudo e todos. Neste momento, Trump faz o que quer e como quer. Recebeu Maria Corina Machado e esta ofereceu-lhe a medalha do Prémio Nobel. Esse é um aspecto também realmente curioso. Enfim, os gestos são sempre individuais. Este é um gesto de Corina Machado, não compromete a Academia Nobel, a decisão é pessoal, é dela. Não, o gesto é apenas de Corina Machado. A Academia limitou-se
a fazer, eu recordo que os alerta. prémios Nobel, em particular o da Paz, e todos os prémios Nobel são ponderados ao milímetro, são discutidos durante praticamente um ano, a escolha é muito exaustiva, e eu acho que este gesto pessoal de Corina Machado é basicamente a materialização de uma distinção humanitária e diplomática num novo trunfo político ou num presente pessoal, mais um que é dado a Trump e que, a meu ver, e aqui é uma opinião muito pessoal, revela apenas e só uma falta de verticalidade enorme, é um gesto de subserviência lamentável por parte de Corina Machado ao presidente interino da Venezuela. Não vamos esquecer que Trump anunciou-se a si próprio, sim, na sua rede social como presidente interino, e também convém só aqui relembrar que este mesmo presidente passou um atestado de incompetência a Corina Machado, porque foi daqueles nomes que veio logo a público como uma possibilidade séria e credível também, muito, não só pelo trabalho que tinha feito no passado, mas também reforçado pelo prémio que recebeu, e que era legítimo que pudesse ocupar o cargo de presidente. Um papel de maior relevo nesta nova conjuntura que a Venezuela vive. E, portanto, Trump, desde o primeiro momento, deixou claro que aquele lugar não seria dela, porque, no fundo, é ele que decide qual é o futuro da Venezuela, e, portanto, este gesto de Corina Machado, eu não consigo ver, como já li algumas posições de outras pessoas, que se trata de um gesto altruísta, não vejo nada parecido com isso nesta atitude, mas pronto, é o que temos. Na ONU, António Guterres anunciou as prioridades para 2026, depois de um ano bastante complicado também para a Organização das Nações Unidas. Sem dúvida, Marta. Um ano extremamente difícil. Eu acho que António Guterres, secretário-geral da ONU, tem tido, desde o início, mas em particular neste último mandato, nestes últimos anos, uma tarefa muito difícil. Eu diria que o verbo que ele mais utilizou, foi o verbo apelar. Ele está sistematicamente a fazer apelos, e bem, mostrando que está atento àquilo que se passa no mundo, e atenção, apelos nas mais diversas áreas. Falamos das situações do ambiente, das alterações climáticas, da crise climática, falamos das crises humanitárias, dos conflitos militares. Portanto, ele tem sido incansável nos alertas que tem feito, mas temos que ver qual é o papel da ONU e que ferramentas tem ao seu dispor para realmente conseguir mudar alguma coisa. E aqui realmente ele não tem tido eventualmente o sucesso que certamente gostaria. Eu gostaria de lembrar também o seguinte: este é o último ano do mandato de António Guterres à frente da Organização das Nações Unidas, portanto ele deixará a liderança no final de 2026. Por isso também este ano, este discurso de início de ano, que é habitual fazer-se um balanço, ele fez-lo de uma forma um bocadinho diferente, projetado mais para o futuro, e não teve receio de dizer que, efetivamente, eu estou a utilizar a expressão que ele utilizou, o contexto global é de caos. E permita-me só ler aqui duas linhas, três, que ele referiu, que é o seguinte: vivemos num mundo repleto de conflitos, impunidade, desigualdade e imprevisibilidade, a tal palavra. Um mundo marcado por divisões geopolíticas e autodestrutivas, violações flagrantes do direito internacional e cortes drásticos na ajuda humanitária e ao desenvolvimento. Claro que Guterres, não poderia ser de outra forma, não apontou responsáveis por esta situação, mas percebemos exatamente quem são e a quem ele se refere. Mas eu não diria melhor em três linhas apenas sobre o estado do mundo na atualidade. E acho que esta síntese mostra muito bem em que ponto é que nós estamos. Perante esta realidade e o ponto em que nós estamos, onde é que fica a Europa? Sendo muito direto, eu diria que fica mal. Obviamente, naquilo que se passa à escala internacional, seja de positivo, sejam também de coisas menos positivas, a União Europeia terá sempre a sua responsabilidade. Quando disse aqui que fica mal, é porque, efetivamente, a União Europeia encontra-se a pagar, e permita-me dizer, na minha opinião, vai continuar a fazê-lo durante ainda muito tempo, continua a pagar em inoperância a sua ingenuidade, que hoje, felizmente, é menor, e um outro problema que também afeta muito a União Europeia, que é a lentidão nos processos de tomada de decisão.
A juntar a tudo isto que eu estou a referir, parece-me que há aqui qualquer coisa também que agrava a situação da União Europeia, em particular o das instituições europeias, que é uma espécie de obsessão que existe pelo politicamente correto, que é uma atitude que me parece que nos dias que hoje correm, se calhar não é a solução mais adequada. O mundo hoje funciona a uma velocidade muito rápida. Eu não estou aqui a referir esta situação como bom exemplo, mas Trump tomou posse ao fim de 24, 48 horas, estava a fazer ordens executivas com aquela lista de tarifas malucas que todos nós assistimos, mas a verdade é que pôs tudo isto a mexer e nós sabemos muito bem como é que é a situação ao nível da União Europeia. Entre a intenção, a detecção que alguma coisa está mal, a reação e a resposta, há uma eternidade de tempo que passa, que esvazia e que, repare, nos dias que hoje correm é efetivamente problemático. Aliás, basta ver o que se está a passar agora na situação da Groenlândia, por exemplo. Território autónomo, mas... Território autónomo, da Dinamarca. Da Dinamarca que é território... Da União Europeia. É um parceiro, faz parte da União Europeia, é um dos 27. É claro que Ursula von der Leyen outra vez veio a público no seu politicamente correto dizer que... Bem, ela até disse uma coisa que não é muito comum. Ela lembrou e bem, sem descartar responsabilidades, eu percebo o que ela disse e disse bem. Bom, a Groenlândia é da Dinamarca, não é propriamente aqui um problema da Comissão Europeia, mas a Dinamarca está integrada na União Europeia e, portanto, se tivermos uma situação, vamos levar isto ao extremo, em que houvesse, por exemplo, uma situação de uma tomada hostil do território da Groenlândia, aqui, efetivamente, a União Europeia estaria envolvida ao mais alto nível num problema num problema real, não só diplomático, mas um problema real bastante grave. E isto efetivamente tem sido um bocadinho esta postura algo lenta da União Europeia que acho que tem que mudar rapidamente para o futuro. Falemos de alguns dados do Eurobarómetro em relação particularmente à inteligência artificial e ao seu uso na educação. Exatamente. Este decorre de um Eurobarómetro que ainda foi apresentado no final já do ano passado, portanto, não vou estar a dizer que é uma notícia fresca, é de 2025, mas de final de ano. E, portanto, perfeitamente atual porque tem a ver com a inteligência artificial, mas aplicada à questão da educação. E deste inquérito que foi aplicado, deste estudo que foi feito, metade dos inquiridos da União Europeia considera efetivamente que a inteligência artificial pode trazer benefícios, mas também pode trazer riscos ao ensino e à aprendizagem e que, de facto, a comunidade educativa deve se preocupar em avaliar e explorar os aspectos positivos e os aspectos negativos. Claro que aqui os países não estarão todos no mesmo, em pé de igualdade. Sim. Finlandeses e estónios, por exemplo, são os mais favoráveis à situação da inteligência artificial no meio educativo. Já, por exemplo, franceses e irlandeses mostraram-se mais conservadores, com cerca de 30% dos inquiridos a dizer que a inteligência artificial não deve entrar na sala de aula. Eu não sei como tencionam fazer esse travão, é algo que não se pode efetivamente controlar. O mundo para aí caminha e, portanto, temos que conviver com essa realidade. Depois há aqui mais uns aspectos que me parecem interessantes, é que cerca de 35%, 40% concordam plenamente ou em parte que devem ser os professores a estar dotados das competências para usar e compreender a IA. Porquê a questão dos professores? Porque se reconhece que devem ser os professores a desempenhar um papel central no apoio às crianças e aos jovens, no desenvolvimento de competências que são necessárias para poder interagir em segurança com esta nova tecnologia. Portanto, há aqui o reconhecimento que a inteligência artificial está aí para ficar, não podemos travá-la, mas temos que trabalhar desde cedo com os mais novos. Isto não vai ser conseguido ser feito em casa, muito possivelmente, e aqui a escola terá um papel fundamental, mas para que a escola seja bem sucedida nesta matéria, é preciso que os seus atores, e neste caso em particular os professores, tenham realmente a formação e estejam preparados para essa situação. Um outro pormenor, só para acabar, Marta, que me parece um pouco o contrassenso disto, que é, por um lado, a gente reconhece toda a importância da IA na educação, mas depois 69% dos inquiridos concordaram que dispositivos digitais pessoais, no caso dos telemóveis, devem ser proibidos na escola. Aliás, neste momento acho que são à volta de 12 países na União Europeia
que já tomaram medidas nesse sentido. Aliás, como também o nosso país, como se sabe, até o segundo ciclo está proibido por lei pelo Ministério da Educação, sendo que depois para o terceiro e para o secundário fica ao critério de cada escola essa restrição. Mas há aqui realmente uma espécie de contradição, porque uma das ferramentas que permite a utilização da inteligência artificial passa precisamente pelo uso dos telemóveis e, portanto, isto só vem comprovar uma coisa, que tudo isto se passa hoje à velocidade da luz e também a escola começa a ter alguma dificuldade em conseguir acompanhar estas alterações. Há sessão plenária na próxima semana em Estrasburgo. Quais são os destaques? Vai ser uma semana realmente muito interessante de debate no Parlamento Europeu, na próxima semana. Eu vou apenas referir duas. Uma, para dizer que será celebrado o aniversário da adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. São 40 anos que estamos agora a celebrar em 2026 e, por isso, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Rei de Espanha estarão presentes na quarta-feira no Parlamento Europeu e irão discursar numa sessão solene. Isto parece-me também particularmente interessante, porque será possivelmente uma das últimas aparições de Marcelo Rebelo de Sousa na qualidade de Presidente da República. E depois, um segundo aspecto me parece muito importante, que irá dar certamente uma discussão interessante de se acompanhar e para a qual eu estou curioso relativamente aos resultados, que tem a ver com a situação dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos. O debate terá lugar na terça-feira, mas a votação será na quarta sobre a revisão dos direitos dos passageiros, porque neste momento há aqui uma espécie de conflito entre aquilo que é a vontade do Conselho, ou seja, dos Estados, que querem colocar algumas restrições a estes direitos dos passageiros, e a opinião do Parlamento Europeu, que vai exatamente em sentido contrário, no sentido de reforçar estes mesmos direitos. Marco Teles, ficamos por aqui, voltamos a conversar em breve. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana.